Obrigado, senhora presidente desta sessão, senadora Vanessa Graziotin. Dois assuntos me trazem à tribuna. O primeiro, na semana passada estivemos na Receita Federal e conversando com o titular da Receita Federal, Dr. Rachid, eu, o senador Dalírio Beber, o senador Dário Berger, o governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, prefeitos, parlamentares, e informamos à Receita Federal que é absolutamente necessária e improrrogável a adoção de providências para que a aduana do município de Dionísio Cerqueira, que está localizada na tríplice fronteira de Santa Catarina, Paraná e Argentina, mereça atenções do governo no tocante à colocação lá de mais servidores, do estabelecimento de novas regras de liberação de mercadorias entre os diversos órgãos da administração pública federal e também órgãos da administração do país vizinho, Argentina, e é necessário e indispensável que nós tenhamos providências adotadas, porque, a partir deste momento, o Brasil está importando milho do Paraguai, destinado à nossa agroindústria, destinado à agricultura, à alimentação de aves e suínos no oeste catarinense, e para que não haja um aumento de custos desnecessário, é preciso que a aduana de Dionísio Cerqueira funcione efetivamente. Existem caminhões de carga que, mesmo sem essa importação de milho, que será de grande monta, permanecem cerca de 30 dias aguardando o desembaraço e a liberação da carga. Isso não pode acontecer e nem tampouco podemos permitir que os veículos de carga, seja desta ou daquela mercadoria, tenham que desviar o oeste catarinense e adentrar no Brasil por Foz do Iguaçu ou pelo Rio Grande do Sul, onde efetivamente as aduanas funcionam de forma eficaz e adequada. Tenho certeza que a Receita Federal haverá de dar solução para esse problema no menor prazo, porque disso depende a agroindústria catarinense, disso depende a economia da nossa região e do nosso estado, principalmente a vida dos nossos agricultores, que precisam ter renda e remuneração suficiente pelo seu trabalho. O outro assunto que trago já trouxe à tribuna um ano atrás. Já levei ao conhecimento do presidente da República. Quando fui ao presidente da República, não fui sozinho. Fomos em vários líderes aqui deste Senado, fomos com a presença e a participação de governadores de 3 ou de 4 estados e dissemos ao presidente naquela ocasião que seria absolutamente necessária e improrrogável a ação do governo federal no sentido de chamar a atenção dos fundos de pensão, principalmente Previ e o Fundo Petros, no sentido de que esses fundos de pensão tivesse uma postura responsável e séria na decisão que deveria ser tomada com relação ao Conselho, à eleição do Conselho da grande empresa, da maior empresa de proteínas do mundo, que é a BR Foods. A BR Foods é uma grande empresa, sem dúvida nenhuma. Todos os senhores e senhoras sabem que ela resultou da fusão da Sadia e da Perdigão. A senhora Vanessa Graziotin, senadora do Amazonas, filha de Santa Catarina, da nossa querida Videira, da terra da Perdigão, sabe muito bem que lá em Videira está instalada a maior fábrica de salsichas do mundo, que é exatamente uma fábrica da Perdigão. Nós sabemos que a BR Foods é importante para o Brasil. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma marca brasileira no mundo. E, além do que, ela garante e assegura milhares e milhares de empregos em todo o país, especialmente nos estados produtores de carnes, principalmente de carne de suíno e carne de frango. Nós já vimos muitas coisas acontecerem, mas, lamentavelmente, senhores senadores e senhoras senadoras, a BR Foods teve, nos anos
principalmente agora de 2017 e 2016, prejuízos contábeis extraordinários. Em 2017, a empresa teve um tempinho a mais, senhora presidente. Teve um prejuízo de R$1,5 bilhão de reais, perdendo valor de mercado inédito, incrível. E tudo isso por uma única razão: má gestão. Gestão sem competência, gestão sem compreensão da realidade do funcionamento de uma empresa daquele porte e daquele tamanho. Já houveram aqueles problemas todos da Operação Carne Fraca e outras mais, que trouxeram grande dificuldade para o setor. Mas vejam, Vossas Excelências, eu disse isso aqui na tribuna no ano passado. O Conselho de Administração daquela empresa, da BR Foods, chegou a nomear para diretor de relações com o setor público um diretor que tinha, inclusive, condenação na Justiça e que, por fraudes relacionadas à Operação Persona, isso, sem dúvida nenhuma, prejudica a credibilidade e o funcionamento da empresa. A empresa que vivia e aparecia nas grandes revistas de economia, nas grandes análises econômicas positivamente, hoje é citada nas páginas policiais, é citada pelo prejuízo milionário causado. Isso é muito lamentável. A própria revista Exame dessa semana, em sua capa, mostra uma manchete dizendo: o caos na BRF. E o caos na BRF é causado exatamente porque o presidente do Conselho de Administração, senhor Abílio Diniz, está muito mais preocupado com sua rede de comércio do que com a indústria que os catarinenses construíram e que os brasileiros hoje ajudam a se tornar cada vez mais importante no contexto nacional e estrangeiro. E peço mais um minuto, senhora presidente, para concluir. É preciso, por isso mesmo, que os dirigentes dos fundos de pensão, principalmente Petros e Previ, deem um novo rumo para essa empresa. Em Santa Catarina, nós temos 3 unidades da empresa hoje em férias coletivas. São mais de 1.700 empregos que estão parados. Nós não queremos e não vamos admitir que isso aconteça. Por isso, eu, o senador Dalírio Beber, o senador Dário Berger e todas as lideranças de Santa Catarina estamos atentos, acompanhando e vamos exigir que os fundos de pensão tomem a decisão correta, substituindo a totalidade dos conselheiros da empresa e, como consequência, os dirigentes da empresa. Isso é necessário, é importante, é improrrogável para o bem da economia de Santa Catarina e do Brasil. E mais do que isso, é necessário porque os fundos de pensão tiveram grandes prejuízos e não é justo que os fundos de pensão continuem com prejuízo. Ouço Vossa Excelência, senador Almandro. Mas é que o senador fala pela liderança. Ah, desculpe, não me lembrei. Infelizmente, eu não lembrei desse detalhe, senhora presidente. Mas os fundos de pensão no Brasil contabilizaram bilhões de prejuízos. Os trabalhadores das empresas estatais, que são contribuintes dos fundos, estão hoje colocando recursos, aportando recursos para cobrir os prejuízos. Não é correto que outras empresas do setor tenham lucro por boa gestão e a BR Foods tenha prejuízo por má gestão. E o prejuízo se transfira exatamente aos fundos de pensão e, por consequência, aos seus mutuários, aos seus contribuintes. Solicitamos, senhora presidente, que efetivamente esse assunto mereça as atenções do governo.